Imagine por um instante que a morte não seja um ponto final, mas uma travessia, um intervalo consciente entre uma vida e outra. É exatamente isso que propõe um dos textos mais enigmáticos e profundos do Oriente, o Bardo Thodol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos. Seu nome original pode ser traduzido como A Grande Libertação pelo Ouvir no Estado Intermediário, e essa definição já revela algo extraordinário. Trata-se de um manual espiritual criado para orientar a consciência após a morte do corpo físico. Segundo o budismo tibetano, a consciência não desaparece com a morte. Ela atravessa estados intermediários chamados bardos, nos quais tudo o que foi cultivado em vida, pensamentos, emoções, desejos e ações, se manifesta de forma intensa e simbólica. O texto descreve 6 bardos, mas 3 deles são vivenciados após a morte. E é aqui que a narrativa se torna profundamente reveladora. O primeiro é o bardo do momento da morte. Nesse instante decisivo, a consciência entra em contato com aquilo que o budismo chama de luz clara primordial, a realidade última, pura, sem forma, além do ego. Reconhecer essa luz como a própria essência é alcançar a libertação imediata. Mas a pergunta inevitável é: quantos de nós, condicionados por uma vida inteira de identificação com o eu, conseguiríamos reconhecê-la? Se essa luz não é reconhecida, a consciência segue para o segundo estágio, o bardo da realidade. Aqui surgem visões poderosas de divindades pacíficas e iradas, mas o ensinamento é claro e desconcertante. Essas figuras não são entidades externas, e sim projeções do próprio conteúdo mental e kármico do indivíduo. Medos, culpas, virtudes, desejos reprimidos, tudo ganha forma. Aquilo que assusta não vem de fora, vem de dentro. Por fim, temos o bardo do devir, também chamado de bardo do renascimento. Impulsionada pelo karma, a consciência passa a buscar ativamente uma nova existência. Ela é atraída por visões, emoções e impulsos que refletem seu estado interior. Não há acaso. O próximo renascimento nasce daquilo que foi construído ao longo de toda a vida anterior. E é por isso que o objetivo central do Bardo Thodol é tão singular: libertar pelo ouvir. O texto é recitado ao falecido para lembrá-lo repetidamente de que tudo o que ele está experimentando é criação da própria mente. Ao reconhecer a natureza ilusória dessas experiências, ele pode evitar um renascimento inferior e alcançar a iluminação, ou, ao menos, um destino espiritual mais favorável. Agora, quando olhamos para esses ensinamentos com atenção, algo surpreendente acontece. Eles começam a dialogar diretamente com outra tradição espiritual, o espiritismo kardecista. Ambas as doutrinas partem de um princípio comum e inegociável: a morte não é o fim. O corpo se dissolve, mas a consciência, seja chamada de mente ou espírito, continua sua jornada. Outro ponto de convergência essencial é a lei moral que rege essa travessia. No budismo, essa lei é o karma. No espiritismo, é a lei de causa e efeito. Em ambos os casos, não existe punição arbitrária nem recompensa externa. O indivíduo colhe exatamente aquilo que plantou, em pensamentos, intenções e atitudes. As experiências pós-morte também apresentam uma semelhança impressionante. No bardo, o mundo espiritual inicial se manifesta como visões simbólicas moldadas pela mente. No espiritismo, os relatos descrevem paisagens, ambientes e situações diretamente influenciadas pelo estado moral e emocional do espírito. O além não é um lugar fixo, é um reflexo do mundo interior.
Há ainda a ideia de um período de transição. O Bardo Todol fala de um ciclo de até 49 dias entre a morte e o renascimento. O Espiritismo, por sua vez, descreve um tempo variável de adaptação, reflexão e reajuste espiritual, no qual o espírito passa por um verdadeiro juízo de consciência, revendo sua própria vida. Ambas as tradições também concordam em algo crucial. O estado mental no momento da morte importa, e muito. Serenidade, desapego e elevação de pensamentos facilitam uma transição mais suave. O medo, o apego excessivo e a revolta tornam o processo mais confuso e doloroso. E talvez um dos pontos mais belos de convergência seja o auxílio dos vivos. No budismo tibetano, o texto é recitado para guiar a consciência. No espiritismo, as preces, vibrações e pensamentos elevados são considerados ajuda real, capaz de sustentar e iluminar os espíritos recém-desencarnados. Ambos os caminhos, por fim, apontam para um objetivo evolutivo final. No budismo, a libertação do ciclo de renascimentos, o nirvana. No espiritismo, a purificação progressiva até o estado de espírito puro, quando não há mais necessidade compulsória de reencarnar. Mas, para uma análise honesta, é preciso reconhecer também as divergências fundamentais. A principal delas está na natureza do eu. O budismo, em sua interpretação mais ortodoxa, ensina que o eu individual é uma ilusão. A libertação final implica a dissolução dessa identidade na vacuidade luminosa. Já o Espiritismo afirma a continuidade e o aperfeiçoamento da individualidade. O espírito evolui, mas mantém sua identidade, memória e consciência, em perfeita harmonia com Deus. Outra diferença está na ideia de causa primeira. O budismo não se ocupa da noção de um criador pessoal, concentrando-se nos processos da impermanência e do karma. O espiritismo, por outro lado, tem como base Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aqui chegamos a uma conclusão poderosa. A intuição de que essas doutrinas compartilham uma raiz comum faz sentido. Ambas ensinam responsabilidade, esperança e continuidade da vida. Ambas afirmam que o futuro espiritual não é imposto, ele é construído. A diferença não está tanto no caminho, mas no destino final. Integração na vacuidade luminosa ou o aperfeiçoamento eterno da individualidade na comunhão com Deus. Ainda assim, os meios para chegar lá, autoconhecimento, desapego, amor ao próximo e ética, são notavelmente paralelos. Refletir sobre isso amplia nossa compreensão espiritual e nos lembra de algo essencial. Quando culturas diferentes, separadas por séculos e continentes, chegam a conclusões tão semelhantes sobre a vida e a morte, talvez estejamos diante de verdades universais. E se essa reflexão fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e continue essa jornada conosco no próximo vídeo.